E esse capítulo 35 ele vai trabalhar o Espiritismo e a Umbanda. De novo, a ideia, nós falamos um pouquinho na semana passada, né? Mas a ideia não é falar mal da Umbanda. A ideia é diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. Só isso, tá bom? Espiritualismo e espiritismo não são as mesmas coisas. Espiritualismo é apenas o oposto do materialismo. E espiritualista, quem crê em algo mais do que a matéria, o que não implica necessariamente crer na existência de espírito ou em suas comunicações com o mundo invisível. O espiritismo é uma doutrina espiritualista, isso numa classificação geral. Então nós falamos sobre isso, acho que na semana passada, né? Nós falamos que o espiritismo é uma religião espiritualista, uma linha de pensamento espiritualista, mas nem todos, como a Umbanda, não é espiritismo. É espiritualista porque acredita além do materialismo, certo? Distingue-se o espiritismo de outras doutrinas espiritualistas porque tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Espírita ou espiritista é o adepto do espiritismo. O espiritismo não se restringe somente à crença nos espíritos e na mediunidade. Esse é de fato um dos seus princípios, porém não é o único, porque o espiritismo, como já vimos, é uma doutrina conjunta de princípios. Seus princípios estão basicamente contidos em um livro dos espíritos. Abrange os ensinos que os bons espíritos transmitiram e Allan Kardec codificou. Então, como nós também já dissemos na semana passada, todo o conhecimento que os espíritos trouxeram, Kardec colocou ali compacto no livro dos espíritos. Do livro dos espíritos ele levou para os outros livros. Então, quando nós falamos assim, olha, que diferença tem de uma linha de pensamento espiritualista do espiritismo? Está dentro do livro dos espíritos que Allan Kardec trouxe, que a doutrina espírita é Allan Kardec, não é outro. Ele codificou essa mensagem. Então sempre foi o que nós comentamos, né? Essa ideia é boa, tá? Tá na codificação? Se tiver, vamos trazer. Se não tiver, não cabe aqui. Cabe em outro lugar, não aqui, tá? Tudo que não concordar inteiramente com a doutrina espírita ou contrariar qualquer dos seus princípios fundamentais, não é e não pode ser espiritismo. E espírita, verdadeiro adepto do espiritismo, só o é quem entende e aceita todos os princípios da doutrina espírita, procurando viver de acordo com eles. Esse é um ponto interessante. A gente fala assim, nossa, eu sou espírita, mas você já leu tudo que Kardec colocou ali, que para ser espírita tem que ser? Então a gente é espírita ou a gente está frequentando o centro espírita? Porque pode ser que tem coisa ali que Kardec colocou que eu não acho que é. E aí eu não posso falar que eu sou espírita. A gente lembra, mas aí eu nem li tudo, né? Aí complicou mais, né? Umbanda é espiritismo? Há quem considere os umbandistas como espíritas, porque também creem no intercâmbio mediúnico. Então a Umbanda também crê no intercâmbio mediúnico, também tem espírito comunicando, tá? A pensar assim, também seriam espíritas todos que creem nos espíritos e de alguma maneira se relacionam com eles. Exemplo, os pentecostais, os budistas, os esoteristas, os redentoristas. Já existem nos meios católicos grupos carismáticos que aceitam os dons espirituais de que fala o apóstolo Paulo com as manifestações que deles decorrem. Quantas são as religiões que aceitam que existe comunicações com o plano espiritual? Muitas. Então todas essas religiões seriam espírita. A própria evangélica, quando está lá afastando, retirando lá o espírito, eles também aceitam, mas são evangélicos. Então só porque a Umbanda também trabalha com espíritos, eles são espíritas? Não. Tá?
Cada uma dessas religiões ou filosofias, porém, possui o seu próprio corpo de doutrina, com princípios que nos demais pontos diferem dos da doutrina espírita. Por isso, seus adeptos não podem ser considerados espíritas, ainda que acreditem na existência e comunicação dos espíritos. Estaria a Umbanda totalmente de acordo com o espiritismo? Seus adeptos, os umbandistas, no que creem e praticam, estão inteiramente de acordo com os princípios da doutrina espírita? Um simples e breve estudo comparativo feito a seguir evidencia que não. Com este estudo, não temos pretensão de dar uma aula sobre a Umbanda. Aliás, neste curso, não é nosso propósito estudar a Umbanda ou nenhuma outra religião mediúnica. Nosso objetivo é apenas oferecer um rápido enfoque sobre algumas diferenças básicas entre o Espiritismo e a Umbanda. Então a ideia não é falar mal, a ideia é falar, olha, lá funciona assim, aqui funciona assim, tá? Umbanda, origem, época, local e a cultura. Vamos lá então. A Umbanda é um culto afro-brasileiro. É um sincretismo porque se constitui de um misto de africanismo, especialmente das nações Bantu e Nagô, americanismo dos índios dos nossos continentes e do catolicismo e até de espiritismo. Então é uma união, né, disso tudo. E ela vai explicar o que é sincretismo. Sistema filosófico que combina princípios de diversos sistemas, amálgama de concepções. Então pega um pouquinho de cada sistema. Como culto organizado, a Umbanda teria começado em 15/8/1908, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então ela começou depois da doutrina espírita. Quando um espírito, caboclo de 7 encruzilhadas, por meio de um jovem médium, Zélio Fernandino de Moraes, diz terem ambos a tarefa de estabelecer um culto religioso mediúnico, onde se manifestariam caboclos, que são os índios, né, brasileiros, e pretos velhos, que são os escravos, que já não estariam encontrando o campo de ação nos remanescentes do culto afros, os quais estariam deturpados, confusos, desordenados e dirigidos quase exclusivamente para o mal. Então, teve lá uma comunicação na federação, na época, no Rio, e dentro da Federação Espírita, uma comunicação de um jovem, veio um espírito que se identificou como 7 flechas e diz que eles juntos precisariam, então, desenvolver esse trabalho. Não dentro do centro, mas fora do centro, tá? A comunicação foi recebida na Federação Espírita de Niterói, mas o culto proposto seria a parte do movimento espírita e se iniciou no dia seguinte em Neves, no Rio de Janeiro, criando-se depois mais 7 templos. Então tem uma carta, porque a federação ela marca, grava tudo certinho as comunicações que eles recebem, ainda mais no passado. Então tem essa carta que data o início, né, dessa comunicação. Então, características do culto. Adota a magia. Magia é tudo aquilo que a gente acha desconhecido. Lembra disso. Suposta arte de produzir sobre o homem e a natureza efeitos contrários às leis naturais, por meio de certos atos e palavras e com a ajuda das forças ocultas. Tem culto material, com rituais nos quais são usados símbolos, imagens, altares, pontos riscados e cantados, fetiches, objetos naturais ou artificiais, com suposto poder mágico, tais como a pemba, que é o gizinho, né, que eles ficam abrindo e fechando os trabalhos, né? Espécie de giz que teria poder especial para abrir e fechar o trabalho de magia. O otá, pedra ou pedaço de metal onde se fixa a força mágica de um orixá.
oferendas de vegetais, animais e de coisas. Há reuniões em que há oferendas de animais. São todas? Não, mas há dias específicos que sim, que há oferendas. Uso de fumo, de álcool, queima de ervas, banho de purificação ou banho de defesa. Tem figuras equivalentes a uma classe sacerdotal, com vestimentas, funções e prerrogativas especiais. Aí ele vai trazer para nós, o babalaô ou babalorixá, se for mulher, mais conhecido como o pai ou a mãe de santo. Os cambonos ou mucambas, se forem mulheres, que são auxiliares, então, dos pais de mães de santos, né? Quando se manifestados no mediúnico. Admitem prejudicar pessoas para defender ou favorecer outras. Também traz nomenclaturas, Emprega termos de procedência africana ou indígena. Exemplo, quando eles vão falando ali, muitas vezes eles trazem no vocabulário deles isso, né? Mironga, que seria um segredo, um encanto ou um mistério. Marafo, que é cachaça. O cavalo, que é falado pra gente, né? Que é o médium, eles chamam médium de cavalo. Ou às vezes caialós também. Traz como também a nomenclatura o saravé e o saravá, que é salve ou dando uma salvação, né? Então eles têm essa nomenclatura, essa fala, essa gíria, coisa que nós não temos aqui, não trazemos aqui. Então tem diferença. Como doutrina, a Umbanda ainda está se organizando. Mesmo assim, já apresenta pontos definitivamente conflitantes com a doutrina espírita. Exemplo, haver espíritos que jamais encarnarão, os orixás, chefes de linhas de espíritos. Haver espíritos que permanecem sem evoluir, sempre malévolos e irredutíveis. Há a ideia de espíritos que não reencarnam. Nós já defendemos a ideia de que os espíritos trouxeram que sim, todos encarnam e reencarnam, que é assim que a gente evolui, que não tem como imaginar um espírito que foi criado mal e ele se tornará mal e ficará mal para sempre. Se assim for, vai contra a justiça divina, tá? Como doutrina, a Umbanda ela tem se organizado, tanto que há terreiros de Umbanda que estão estudando o próprio livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Mas não há centros espíritas estudando Umbanda. Tá? Espiritismo. Origem, época, local e cultura. Teve seus primórdios em 1847, nos fatos de Hydesville, que repercutiram depois em toda a Europa, culminando com a publicação de O Livro dos Espíritos em Paris, na França, em 18 de abril de 1857. De lá, se irradiou rapidamente para o mundo todo. Chegou logo ao Brasil pela influência da cultura francesa sobre a brasileira, muito grande na época. Então, cada um vem de um local também, né? Tá? Se uma tem origem africana, a outra parte diferente. Características do culto espírita. Não adota nenhuma prática mágica, não faz culto material, dispensa, pois imagens, velas, rituais, vestes especiais e oferendas, não tem sacerdotes. O culto espírita é em espírito e verdade, como ensina Jesus, ou seja, feito no íntimo da alma, sinceramente, e visa sempre e unicamente ao cumprimento das leis divinas, ao bem e à fraternidade. Então, lembra que nós falamos na aula passada que a coisa mais gostosa é chegar no centro espírita sem nada na mão, né? A gente vem livre, porque tem que ser livre, não tem que trazer nada, né? Então, é livre. Nomenclatura. Usa nomenclatura própria, inteiramente diversa da Umbanda. Exemplo, médium, perispírito, fluido, erraticidade, afinidade, psicografia, agênese e entre outros.
Então, a doutrina espírita tem os seus termos próprios, que é diferente da própria Umbanda. Como doutrina, rege-se por um corpo de doutrina homogênea, revelada pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec. Qual é a atitude de um espírita ante a Umbanda? O modo de entender as leis divinas e de adorar a Deus variam conforme o grau de evolução da pessoa. Ou seja, cada um vai entender a forma de se conectar a Deus dependendo da sua evolução, certo? E as diferentes formas de religião atendem aos diferentes tipos de entendimento espiritual dos seres humanos. Por saber isso, o espírita tem uma atitude de respeito, compreensão e tolerância ante as outras confissões religiosas, como a Umbanda. Então, sempre o respeito, né? Essa atitude, porém, não quer dizer que deixaremos de zelar pela pureza doutrinária, manutenção da doutrina espírita em sua integridade. Pelo contrário, devemos estar sempre atentos e vigilantes para evitar que ideias e práticas religiosas que não condizem com os princípios espíritas venham a se infiltrar em nosso movimento e se mesclar com o espiritismo. Então nós temos todo o respeito, mas nós não podemos deixar que as práticas possam influenciar dentro das casas espíritas do espiritismo, porque senão vira uma mescla e perde o corpo doutrinário e aí atrapalha. Da mesma forma que não deveria ou ao contrário também acontecer, né? Tá? Dúvidas?